Boa noite. Meu nome é Fernando Manuel Fernandes Pereira, brasileiro, casado, advogado e corretor de imóveis, 58 anos, motociclista, apaixonado por motocicletas. E estou hoje aqui para homenagear o amigo, Dr. Marcos Musafir, e celebrar uma bênção que eu recebi há 2 anos, que foi exatamente, fazem hoje 2 anos, doutor, que nós nos conhecemos, que foi no dia 24 de novembro de 2011 que eu sofri o acidente. No dia 25 eu recebi a bênção de lhe conhecer e, graças a isso, estou aqui hoje, em pé, andando de motocicleta também. Então, eu queria dizer a todos que, conforme a amiga falou antes ali, o doutor ele tem a capacidade de nos abraçar sem nos tocar. Ele, naquele momento de angústia, eu fui denominado o paciente D5, né, que A, B e C. A1, A2, A3, B1, B2, B3, eu era o D5. Quer dizer, tal o estado no meu joelho e da minha perna. Então, ele teve a capacidade de trazer o alento, trazer a tranquilidade para mim e para toda a minha família, que ficou muito angustiada. E, a partir desse momento que eu tive contato com ele, o medo foi desaparecendo, a tranquilidade foi tomando conta. Em tempo algum, ele me disse que seria fácil, que seria moleza, mas todo o tempo ele estava ali do meu lado, me explicando, me dizendo e me dando certeza de que sairia o melhor possível, e com certeza ficou até melhor do que eu esperava. O meu amigo Dr. Marcos Musafir, ele tem a habilidade emocional de conseguir acalmar aquele que tem assim aquela dor, aquela angústia, e está desesperado, achando que eu tinha momentos que eu achava que eu poderia até perder a perna ou então ficar com ela sem movimentos e tudo. E a partir do momento que eu o conheci e que nós começamos a conversar, eu tive certeza que ele ia arrumar uma solução para o meu caso. Foi o que aconteceu. Ele também, com uma equipe de primeira categoria, e hoje eu estou aqui feliz da vida em poder homenageá-lo e pela bênção que eu recebi, que foi lhe conhecer e conhecer toda a família, né, doutor? Então, eu peço aqui uma salva de palmas para o meu amigo, Dr. Marcos Musafir. Doutor Marcos, quase que eu me incluí ali como paciente também, hein, Sérgio? E com ele eu consulto por telefone. Chamar para fazer uso da palavra e dar um depoimento o deputado federal Carlos Alberto Lopes.
Meu querido presidente Luiz Martins, a pessoa de quem eu cumprimento toda a audiência aqui presente, as senhoras e os senhores, meu querido e operoso secretário de Estado de Saúde, Sérgio Cortes, meu querido doutor Sérgio Franco, querido amigo também, presidente da Federação Mundial da Medicina do Esporte, Moisés Cohen, meu querido homenageado, Dr. Marcos Musafir, demais autoridades presentes à mesa, minhas senhoras, meus senhores, hoje é um dia que eu fiz questão, vim agora, estava no Palácio Guanabara, com o nosso amigo comum, Wilson Carlos, e ele me pediu que lhe trouxesse um abraço também, o nosso governador Sérgio Cabral. Eu estou hoje aqui para fazer um depoimento público que de há muito eu precisava fazer. Depoimento que eu faço todos os dias, com maior orgulho, com maior prazer, mas nos bastidores. E hoje, nessa data em que é homenageado o Dr. Marcos Musafir, traumatologista, médico, uma pessoa importante, para revelar às senhoras e os senhores que eu fui o formulador da política pública Operação Lei Seca. Durante 2 anos, fui o seu coordenador geral, antes de tomar assento como deputado federal na Câmara dos Deputados. Mas quero revelar aqui hoje, nesta casa de história brasileira, nesta Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que o embrião da política pública Operação Lei Seca, o Estado do Rio de Janeiro, as mais de 20.000 vidas salvas em 4 anos e meio de atividades ininterruptas, nós devemos ao Dr. Marcos Musafir. Foi este homem que em outubro de 2008 esteve com o governador Sérgio Cabral e com o secretário de Estado de Governo Wilson Carlos Carvalho, de quem eu havia sido subsecretário de governo, que foi ao governador e foi ao secretário Wilson Carlos para dizer que o Brasil não poderia ficar a reboque das ações que estavam sendo desenvolvidas no mundo com relação aos acidentes de trânsito. Como assessor da Organização Mundial de Saúde na Suíça para estudos de trauma, foi este homem que trouxe todo o repositório das ações que estavam sendo desenvolvidas no mundo para a diminuição dessa chaga mundial, estadual e do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, com relação aos acidentes de trânsito. Não sei se as senhoras e os senhores sabem, por ano no mundo morrem de acidentes de trânsito cerca de 1.300.000 pessoas. 50 milhões de pessoas ficam feridas. O mundo gasta com despesas médico-hospitalares, despesas judiciais, despesas de seguros e despesas previdenciárias, a bagatela de 500 bilhões de dólares. É uma montanha de dinheiro, sem falarmos na trágica questão da vida daqueles que permanecem e que perdem os seus entes queridos. No Brasil, meus amigos, por ano, morrem 60.000 pessoas. 40 bilhões de reais são gastos por ano nessas mesmas despesas a que eu me referi. No estado do Rio de Janeiro, 35.000 pessoas ficam feridas.
2.500 pessoas morrem em acidentes de trânsito. Foi o doutor Marcos Musafir que, trazendo esses dados ao governador, nos enxergou a oportunidade ao governo do Estado do Rio de Janeiro de formular uma política pública inédita na Federação Brasileira, que eu tive a honra de capitanear, que eu tive a honra de formular, que é o projeto mais importante da minha vida ao longo de 47 anos de serviços prestados na administração pública brasileira. Esse mérito não é meu. Esse mérito, no livro que eu escrevi, Salvando Vidas, Drama e Esperança nas Ruas do Rio de Janeiro, com 300 páginas, 40 capítulos, eu tive a grata satisfação de declinar neste livro que o responsável por tudo isso, por esse nascedouro, é o Dr. Marcos Musafir, que nos deu todas as informações, todas as ações que estavam sendo desenvolvidas no mundo para que nós aplicássemos as nossas peculiaridades. Nos ajudou muito também o Dr. José Sérgio Franco, que participou das nossas reuniões iniciais junto com o Dr. Marcos Musafir, ouvindo todos os segmentos da área de traumatologia. Então, meu querido Dr. Marcos Musafir, me permita me tratá-lo assim. O senhor me deu a oportunidade de tantos e tantos projetos que eu fiz ao longo de 47 anos de vida pública, de dizer hoje aqui que é o projeto mais importante da minha vida profissional. Ao longo de 4 anos e meio, nós já salvamos mais de 20 mil vidas. Mais de 20 mil vidas. Hoje nós já estamos em 18 estados da Federação Brasileira. E segundo notícia da Organização Mundial de Saúde, em 10 países de língua portuguesa. O Estado do Rio de Janeiro lhe deve esse projeto. O nosso governador, o nosso secretário de Estado do Governo, e eu particularmente, rogo a Deus que o abençoe todos os dias da sua vida, para que, com saúde, possa continuar a desfrutar do milagre da vida. Que Deus o abençoe. Boa noite a todos, muito obrigado. Pedir agora, para fazer uso da palavra, de saudação ao Dr. Marcos Musafir, o deputado Aloysio Maria Teixeira. Senhor presidente dessa sessão, justíssima sessão de homenagem, deputado Luiz Martins, senhor secretário de Estado de Saúde, Dr. Sérgio Cortes, Dr. José Sérgio Franco, chefe do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Moisés Cohen, presidente da Federação Mundial de Medicina do Esporte, Dr. Max Pasquim, grande empresário do nosso Estado, e minhas senhoras, meus senhores, senhores médicos, senhores pacientes do grande médico, desse abnegado médico, Dr. Marcos Musafir. Eu começo dizendo que a medalha Tiradentes é uma medalha de prata, mas por tudo que nós ouvimos aqui, o homenageado é de ouro. É de ouro para os pacientes, é de ouro para as pessoas que o conhecem. Eu recebi de um grande amigo que conversou com o Dr. Marcos, assim, um currículo dele, mas eu acho que o Dr. Marcos é tão humano que ler o currículo dele, aquele currículo frio, não caberia aqui. Aí eu pensei bem e disse, eu vou pedir a alguns pacientes do Dr. Marcos, que há poucos meses não andavam de moleta para virem aqui. E aí eu convidei o Wilson, que não andava, e ele está andando. Hoje ele está com esse
essa umbrella aí, não é bengala, é porque está chovendo. Ele não andava, ele tinha 2 bengalas, não conseguia andar. E está aí agora caminhando. Eu também pedi ao José Luiz Pires, que também não andava, e que está aí, andando, caminhando. Isso é obra do Instituto de Traumatorpedia do Dr. Marcos Muzafir. Se não fala aí, lépido. Então, é uma vida totalmente dedicada a fazer o bem. Ele começou estudando num grande colégio, que foi o Colégio Pedro II. Um colégio que realmente é um paradigma, um colégio federal que ensino da melhor categoria. Mas a família dele, a mãe, a avó, o pai, todos eles influenciaram muito o Dr. Marcos. Sobretudo a avó, Dona Lisa, que fazia com que ele lesse muito, disse que a pessoa avança tropeçando em livros, como diz José Luiz Pires. Essa senhora veio da Rússia, veio de São Petersburgo, e lutou muito no Brasil, criou uma família, e foi um grande exemplo para o Dr. Marcos. Depois dela, o pai, a mãe, todos esses, pessoas trabalhadoras. O pai, advogado, lutador, trabalhou muito com o grande senador Nelson Carneiro, com quem escreveu um livro sobre o divórcio. A mãe, funcionária da Embaixada Americana. Essa família querida, que soube criar um filho e uma filha, 2 filhas. Teve no meio da caminhada da vida um desastre caiu sobre essa família. A irmã mais velha, a Márcia, morreu no acidente de automóvel. E é isso que influenciou esse homem a tratar do trauma, do problema, da segurança no veículo, na casa, na rua, na calçada. Casa com segurança, calçada com segurança, carro com segurança. Isso é que fez com que ele chegasse até nós com essas ideias todas, como muito bem disse o deputado, que nós devemos muito ao Dr. Marcos. Eu quero dizer aos senhores que há pouco tempo eu fiz uma viagem ao Nordeste e eu vi lá inúmeras motocicletas no Nordeste, e não existe lá um INTO. Então, o que tem que ter havido de acidente, não há prevenção nenhuma, indo 3, 4 pessoas na motocicleta, sem capacete. Até um médico me disse que o nordestino no governo Lula melhorou tanto que passou do jegue para a motocicleta sem passar pela bicicleta. Então, os acidentes são inúmeros. É uma loucura o que existe de acidente. Então, era preciso que houvesse no Brasil, não um, mas muitos Marcos Muzafir. Agora, eu gostaria também de conversar um pouquinho, falar sobre os antecessores do Dr. Marcos no INTO, porque esse INTO é um instituto que é padrão no Brasil e paradigma talvez no mundo. Eu conheci no início da minha vida, ainda garoto, o Dr. Oscar Rudes e a Dona Vera, que até hoje, com 95 anos, ainda frequenta, ainda era amiga da minha mãe. O filho dele, tem a minha idade, o Sérgio, o Dr. Paulo César Rondinelli, porque são esses homens que criaram o INTO também, e o INTO se desenvolveu esses anos todos, porque teve grandes presidentes, grandes diretores. O Dr. Deusdedes, que está aqui, para quem eu também peço uma salva de palmas, porque realmente é um grande ortopedista. Quem tem problema de coluna, se conhece o Dr. Deusdedes, resolve. O Dr. Sérgio Couto, que foi o homem que pensou no instituto, nesse novo prédio. E até uma curiosidade, hoje o INTO é no prédio do Jornal do Brasil, e o Dr. Marcos, quando eu era jovem, trabalhou na rádio que ali existia, quando tinha 18, 19 anos, e agora voltou como presidente do INTO no mesmo prédio.
o Dr. Francisco Mateus Guimarães e o antecessor, Dr. Geraldo da Rocha Mota Filho. Mas eu também tenho que falar aqui, porque não há um grande homem como ele sem uma grande mulher. E estamos aqui com a dona Solange, que foi a grande inspiração. Só não está aqui o Arthur, o netinho, mas está a filha, a Rebeca. Eu também, Rebeca, você é tão companheira do seu pai. No outro dia ele foi jantar comigo e levou você. E eu fiquei conhecendo essa menina maravilhosa que você é. Então, eu acho que hoje é um dia de festa. Eu já vim aqui a várias entregas de medalha, mas nunca vi o plenário lotado assim. Nunca vi, não tem lugar. Está tudo cheio. Por quê? O presidente Luiz Martins já disse, é difícil realmente encher o plenário num dia chuvoso, num final de tarde, com o trânsito difícil, mas vocês estão todos aqui. Por quê? Porque respeitam, admiram, e todos que estão aqui têm um motivo para estar aqui, porque são fãs deste grande homem, que é o Dr. Marcos Muzafir. Mas eu quero dizer uma coisa também aqui a vocês, que essa família tem um DNA estupendo. Eu estou ao lado de um grande empresário que é o Max Pasquim. E quero relatar um fato. Não foi o Dr. Marcos que me contou, eu já sabia disso. Houve uma época negra no Rio de Janeiro em que haviam muitos sequestros. E o Dr. Marcos foi sequestrado. Pois bem, ele teve a tranquilidade para conseguir enganar os sequestradores, sair da situação de sequestrado, arranjar um espelho, fazer sinal para um helicóptero para ser solto. Isso aí não é fácil, minha gente. A pessoa tem que ter realmente uma presença de espírito, uma tranquilidade, uma inteligência, uma perseverança incríveis. O senhor está de parabéns, doutor Marcos. Eu seria incapaz de fazer isso, eu não sei quantos aqui seriam capazes, mas não são muitos. Em geral, a gente se desespera. Então, essa é a família do doutor Marcos, a família que trouxe ele até aqui, até nós. Ele foi presidente do Congresso de Traumatortopedia. Se eu for falar, o deputado federal fez um belíssimo discurso. É muito difícil falar depois dele, porque ele realmente conhece a fundo a história do Dr. Marcos, com números, milhões de vidas. Aqui no Rio de Janeiro, o álcool zero, não é? Isso é importantíssimo. A gente via gente perder filho aí no fim de semana, sábado de noite era uma loucura, carro abraçando poste. Eu, quando fui deputado, há 30 e tantos anos, 75, 40 anos quase. Eu sou velhinho, tenho 69 anos, estou conservado, eu digo às vezes que estou envelhecendo de baixo para cima, já estou com problema no joelho, então já tenho que procurar o Dr. Marcos, realmente. Mas quando eu vim para esta casa, em 1975, eu era morador de Copacabana e tinha ali a chamada Curva do Calombo, na Lagoa. Então eram inúmeros os acidentes, os garotos de noite correndo, a curva não tinha uma boa projeção, era mal projetada, então as pessoas ou caíam dentro da lagoa e alguns morriam afogados, ou então abraçavam alguma árvore. E eu pedi inúmeras vezes para colocar um guarda-reio, para proteger, para o carro sair ricocheteando e não bater na árvore nem cair na lagoa. E somente foi feito muitos anos depois, e agora não ter havido mais tanto acidente. Toda árvore na beira de estrada, de pista de alta velocidade, tem que ter um guarda-reio, porque aquela cerca forte para o carro bater e não abraçar a árvore. Ele ricocheteia e o impacto é bem menor. São esses detalhes, essas coisas, inclusive dentro da casa da gente, que o Dr. Marcos cuida. Inclusive, ele fez o prefácio daquele livro Casa Segura, que foi um livro muito vendido. A maioria dos acidentes acontece na casa da gente, na cozinha, no banheiro. E é isso que o Dr. Marcos luta também, contra a prevenção. Não é? Ele conhece o trauma
e sabe quão difícil é cuidar do trauma. Então, é melhor prevenir do que remediar. Eu não quero me alongar, porque falar do Dr. Marcos é fácil, mas falar muito fica difícil para vocês que já estão ouvindo muitos discursos. Então, eu agradeço a todos, agradeço sobretudo ao Dr. Marcos de ter me convidado para vir a essa homenagem, e ao Dr. Luiz, que me homenageou, deixando eu dizer essas palavras. E eu acho que isso tudo foi por causa do meu amigo Alberto Luiz Lopes Alves, que está ali, que deve ter me elogiado em demasia para o Dr. Marcos, e ele aí disse: esse Aloysio realmente, mas não sou não, Alberto, você aumenta muito. Mas muito obrigado a todos por terem tido a paciência de me ouvir, e o senhor é o homenageado de ouro, de ouro. Parabéns, doutor, parabéns a todos. Obrigado. Obrigado aí, deputado Aloysio Maria Teixeira. Registrar a presença do Eduardo Maurício Hassan, primo do homenageado, Ricardo Musafi, primo, Adriana Pinho, diretora executiva da ACM, Associação Cristã de Ana Lúcia Neves, subsecretária de Unidades Próprias da Secretaria Estadual de Saúde, Antônio Werneck, diretor-presidente do Instituto Vital Brasil, Flávia Monteiro, coronel da Secretaria de Estado de Saúde, professor Carlos Mesquita, acadêmico, Academia Nacional de Medicina, e o doutor Luiz Antônio Santini, diretor-geral do INCA. E também aqui, como parlamentar, o secretário Sérgio Cortes, eu não poderia omitir e não deixar de registrar a presença da Fabiane Gil, da Secretaria de Estado de Saúde, que ela tem a paciência, doutor Marcos Musafi, de fazer a Aloysio Maria Teixeira essa ligação do parlamento com a Secretaria de Estado de Saúde. Então, nós parlamentares temos o maior carinho com a Fabiane Gil.